Ah, entrou o João Victor. Boa noite, João Victor. Pessoal, tá gravando e a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Boa A noite, gente vai. gente. Você começa ou eu começo, Marina? Você que sabe, Heitor. Ó, A gente. eu vou fazer o seguinte, ó, só a gente separou alguns tópicos. Eu falo um, você fala o outro. Beleza. Tipos de conhecimento eu começo, você vai para os métodos dos autores, os Fechou. dois porquinhos. Fechou. Gente, eu e a Marina e eu, na verdade, porque ela que chamou. A gente pensou em alguns conteúdos que são prováveis que podem cair, a gente não tem certeza, né? Então a gente tem uma ideia do que pode acontecer, mas a gente não tem certeza. Então, dentro dos conteúdos que a gente elencou, como dos principais, eu vou começar aqui falando sobre os tipos de conhecimento, que foi lá na primeira aula de sociologia. Se quiserem uma coisa mais completa, tá lá no material de vocês, né? E aí, então, quais são os tipos de conhecimento que existem para a gente chegar na sociologia e nas ciências humanas e sociais? A gente imagina o conhecimento do senso comum, baseado na tradição, né? Baseado na experiência, que não é uma coisa muito profunda, mas resolve alguns problemas, é muito útil, né? Aí depois a gente tem um conhecimento religioso, que é baseado no dogma, na crença, né? E a partir, perdão, que a partir daí não vai ter não vai ter crítica, porque ou você acredita ou não acredita, né? É um dogma, né? É uma espécie de, como se fala, né? A lei divina a partir da interpretação, né? Depois tem um conhecimento filosófico. O filosófico vai basear os seus postulados, os seus aforismos, né? Numa construção racional, né? Questionando de onde a gente vem, para onde a gente vai, por que a gente vai. Essas questões são muito importantes. A filosofia vai fazer um papel fundamental, que é botar razão na ideia de verdade, né? Qual é a verdade? O que é conhecimento? Né? Como se produz conhecimento? Para que se produz conhecimento? Né? Então, a filosofia é muito importante, mas ela ainda não é um conhecimento científico, porque não tem uma metodologia para uma finalidade prática. A finalidade da filosofia é com a compreensão do mundo que a gente vive, né? Questionar o mundo que a gente vive, para que a gente possa construir novos postulados, tá bom? E aí, o último tipo de conhecimento, que é muito importante, a gente vai para a sociologia, são os conhecimentos científicos. Quais são esses conhecimentos científicos? Como eles se baseiam nisso, né? Os conhecimentos científicos eles se baseiam fundamentalmente na ideia de metodologia. Grava essa palavrinha. Metodologia. Por quê? Porque se você quiser atravessar de um lugar para o outro e tem um rio, você vai precisar fazer uma ponte. Aí tem um projetinho, né? Fazer a ponte. Quem fizer esse projetinho lá na China, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, vai fazer a mesma ponte. Vai servir para atravessar um rio igual. Então, metodologia é uma maneira para resolver um problema que serve para o mesmo problema em vários lugares, né? Então, a ciência, ela vai basear o seu conhecimento numa necessidade prática, né? Então, assim, por exemplo, as cotas são uma tecnologia, as cotas raciais, né? As cotas para a escola pública também são uma tecnologia. Você vai aplicar uma reserva de vaga para um grupo que tem uma dívida social com o Estado. Então, o Estado vai lá resolver aquele problema. Como? Vai criar uma tecnologia. Por exemplo, por conta da desigualdade do capitalismo, tem pessoas que não teriam acesso à educação se não tivesse educação pública, certo? Então a gente inventou a tecnologia, que é a educação pública, certo? Então cada área do conhecimento vai ter uma tecnologia para resolver um problema prático. A ciência vai resolver problemas práticos, né? A Covid, a gente tem um problema da Covid, as pessoas estavam morrendo, né? Como é que a gente vai resolver? Então, vai ter uma metodologia para construir uma vacina, e tem várias metodologias para construir vacina. E aí, com a metodologia da vacina, se faz vacina em qualquer lugar do mundo. A vacina da AstraZeneca foi consumida na Europa, na América, na África. A vacina da Rússia, a Sputnik, foi consumida na Venezuela, em Cuba, na Argentina, no México. Veja só, foi produzido lá na Rússia. Tem uma vacina produzida lá na China, a Sinopharm, junto com a Butantan,
a gente consumiu aqui no Brasil, olha só. Então, a metodologia de produzir vacina para um problema concreto, a doença, o vírus da Covid. Então, a ciência vai produzir conhecimento prático com metodologia. E também através do que? De observação, de experiências, né? Então, como, por exemplo, eu vou fazer a vacina, eu vou ter uma hipótese, olha, eu tenho que enfraquecer um vírus, aí tem a metodologia de enfraquecer o vírus, né? Aí eu vou instalar essa vacina, vou fazer uma experiência. Eu vou colocar essa vacina inicial lá no ratinho. Aí deu certo, ó. Aí eu posso tentar em seres humanos. Aí não deu certo, eu vou fazer outra. E aí vai. Então, assim, a metodologia, junto com a experimentação, com observação, hipótese, são métodos de construção do quê? De um conhecimento prático, para resolver problemas que podem ser resolvidos aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque isso é replicável. A ciência não é igual à religião, que só existe ela, né? Se ninguém pode criticar. Então, você pode fazer uma vacina hoje, alguém faz uma vacina melhor amanhã, né? A reserva de vagas funciona hoje e amanhã pode não funcionar, né? Essa que é a ideia. Então, aí agora a gente tem um outro conteúdo que a Marina vai passar para vocês, né? Que são os métodos dos dois porquinhos lá, vai lá. Oi, gente. Então, a gente separou também, que eu acho que tem bastante chance de cair no Enem esse ano, o Durkheim e o Weber. A gente não acha que tem chance de cair Marx por conta das censuras do Bolsonaro, enfim, acho que vocês devem ter visto as notícias, né? Então eu vou passar a Durkheim primeiro. O Durkheim, ele está tentando explicar a relação do indivíduo com a sociedade. Ele está tentando explicar, ele é do século XIX, né, na França. Ele está tentando explicar por que a sociedade se mantém coesa, ou seja, por que a sociedade se mantém unida, por que os indivíduos não saem cada um para um lado e vão viver a vida deles, por que existe uma sociedade. Para isso, ele desenvolve o método do funcionalismo, né? Ele chega à conclusão de que a sociedade ela se mantém coesa por conta da solidariedade, que é fruto da divisão social do trabalho. E a sociedade ela funciona como se fosse um organismo mesmo. Ela funciona por conta de uma solidariedade orgânica, e o que ele quer dizer com orgânica? Como se fosse um organismo. Cada pedacinho da sociedade é dividido por função, e cada pedacinho vai exercer a sua função como se fosse um organismo. Então, a minha bexiga, ela cuida do meu xixi, o meu coração, ele bombeia o meu sangue. Cada um tem a sua função. Não adianta eu querer que a minha bexiga vá bombear sangue, não vai funcionar. Cada um tem a sua função certinha, definidinha, lá no seu lugarzinho, como um organismo. Ele fala também sobre socialização, né? Então, o que seria a socialização? A socialização é a internalização de comportamentos esperados na vida social. Ou seja, é a educação, é o que a gente aprende na família, na escola, na igreja. É aprender a tratar bem as pessoas, aprender a escovar o dente, aprender a dormir num horário correto, aprender a usar roupa na rua. Os costumes mais normais pra gente, né? A gente precisa aprender eles em algum momento, ninguém nasce sabendo. E ele vai falar que quando tem falhas nesse processo de socialização, quando esse processo ele não se dá por inteiro, né? Vai acontecer a anomia social. Isso é muito importante, guardem essa palavrinha anomia, que a gente acha que tem bastante chance de cair alguma questão com isso. Ele dá 3 situações na qual a anomia social ela pode vir a ocorrer, né? Uma delas é a crise econômica, ou seja, no momento de crise econômica, a criminalidade aumenta, o desemprego diminui, o desemprego aumenta, a criminalidade, por consequência, aumenta também. E por conta disso, ocorre uma anomia, né? A criminalidade é uma anomia. A criminalidade é uma falha nesse processo. É uma falha nesse processo moral, né? O Durkheim, ele tem muito essa coisa da moralidade. Então, a criminalidade, ela é contra essa moralidade.
Portanto, se tem criminalidade, tem uma anomia. Uma anomia é uma falha, tá fazendo sentido? Qualquer coisa, levantem a mão aí. Outras situações na situação capital-trabalho, vocês sabem, né? A relação do capitalista com o trabalhador, toda aquela coisa. Existe também uma falha e o trabalhador, ele é muito inferior, ele tem muitas questões, muitos problemas. E na divisão social do trabalho também acabam por formar anomias. Deixa eu ver aqui. O Durkheim, ele também vai colocar os fatos sociais. Os fatos sociais são basicamente os fenômenos que explicam a sociedade para Durkheim. Todo fenômeno social para Durkheim, ele vai ser um fato social. Eu vou ler um trechinho aqui do livro dele, As Regras do Método Sociológico, que eu acho que é o principal livro, assim, né? Que ele escreveu. O principal livro que a gente estuda. Eu vou ler um trechinho aqui, ó. Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, geral, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Ou seja, um fato social ele é uma maneira de agir, fixa ou não, que ela é exterior ao indivíduo, é coercitiva e é geral. Ou seja, o que é um fato social? Sei lá, o casamento, por exemplo. O casamento é um fato social. O casamento ele é exterior a nós. Não fui eu que inventei o casamento, não foi você. O casamento ele está aí na sociedade há muito tempo. Ele é exterior a nós. Ele é coercitivo, ou seja, quando você começa a virar uma certa idade ali, na festinha de fim de ano, a sua tia sempre vai perguntar: e aí? E os namoradinhos? E aí? Como que tá? Por quê? Porque existe uma coerção social para que o casamento, para que todos, para que todos tenhamos um casamento. E ele é geral, porque todo mundo vai sofrer com isso. A tia de todo mundo na festa de fim de ano vai perguntar. É... Nananã, tem uma frasezinha aqui que eu escrevi que é: o fato social molda o agir e o pensar através da coerção. É isso, de Durkheim é isso. Aí eu queria perguntar, Heitor, eu separei uns exercícios. Você acha que a gente faz agora ou deixa para o final? A gente vai deixar para o final. Eu É? também acho que podia pegar aqueles exercícios do livro didático Aham. e Então eu fazer. peguei uns exercícios do Enem mesmo. Excelente, excelente. Uhum. Aí, ó, só lembrando, né, gente, que quando a gente fala de coerção social, a gente não fala de coerção física. Lógico, tem a coerção policial também, que no regime de solidariedade, tem dois tipos de solidariedade do Carmen, né? Mecânica e orgânica. Lembrando que solidariedade não é aquela amizade, aquele afeto que você tem pelo outro, não. É interconexão através da divisão social do trabalho, assim como falou a Marina. E aí uma sociedade industrializada vai depender cada vez mais da divisão social do trabalho para se conectar entre as pessoas, né? Quanto menos industrializada essa sociedade mais essa sociedade vai depender de laços morais para sobreviver. Que aí é a solidariedade mecânica. E aí quem se desviar desses laços morais, religião, família, né, acaba sofrendo muito. Então, é uma constrição, na verdade, é uma coerção do sentido de influência, condicionamento das pessoas, né? E aí a Marina falou muito bem essa história dessa diferença entre o empresário, o capitalista e o trabalhador, né? E aí, isso no dia a dia isso pode pesar. Por isso que a gente tem essa cultura aí do empreendedorismo, né? Tenso, né? Agora, a individuação, né? A individuação, a Marina já falou muita coisa desse processo de individuação, porque quando a gente fala de uma sociedade mais industrializada, a gente está falando de uma sociedade que vai depender cada vez menos da solidariedade mecânica, cada vez menos da religião, dos costumes, das tradições.
Se a gente depende cada vez menos desses laços sociais, quais os laços sociais que a gente vai ter mais? Trabalho, né? E aí, o que acontece? O trabalho é uma relação de competição, as pessoas estão competindo umas com as outras, né? As pessoas competem umas com as outras. E aí, então, a gente acaba ficando individualista. E aí no individualista a gente acaba tendo um sentimento de solidão. A gente fica sozinho em meio à multidão, porque a gente tem que competir com um monte de gente, né? Porque é competir pelo trabalho. Se a gente é empresário, vai competir para a sua empresa sobreviver no mercado. Se a gente é trabalhador, compete para conseguir um emprego e para se manter no emprego, competindo com um colega que está trabalhando na mesma posição que você, né? E aí esse processo de individuação vai trazer uma coisa muito nova, não existia antes. Então, se a gente for estudar a história do Brasil lá no século XIX, a religião do rei, do imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, o catolicismo, seria obrigatoriamente a religião dos súditos. Ou seja, toda a população brasileira tinha que ser católica. Inclusive, em cada fazenda tinha uma capela, e a população negra era obrigada a professar a fé católica, mesmo que de origem tenha tido outra fé. A população indígena era catequizada à força, né, mediante castigos físicos, né? Provavelmente isso não vai cair no Enem, né? Mas isso aconteceu. Então, essa ideia de que todas as pessoas têm que professar a mesma crença é uma ideia pré-moderna. Uma ideia que vem a partir da modernidade é a ideia de que com a industrialização, com a divisão social do trabalho, as pessoas vão estar conectadas com o trabalho. Estando conectada com o trabalho, você não precisa estar conectada com a religião, com a família, etc. Então, vai mudando o tipo de família. Então, é normal hoje a gente ver, sei lá, mulheres como a Luísa Trajano, a empresária, né? É normal a gente ver hoje mulheres solteiras, mulheres solo, criando seus filhos, né? É uma coisa. Então, a família tradicional, como a gente conhecia hoje, antes, agora tem uma outra configuração. Por quê? Porque a conexão que as pessoas têm é com o trabalho. A pessoa estando trabalhando, vai ter um processo de individuação. A pessoa vai ser conectada com a vida, com a sociedade através do trabalho. Então, o homem, por exemplo, eu sou pai solteiro. Então, é comum ter pais que cuidam dos seus filhos em alguns dias da semana. Mães também. São tipos de famílias diferentes. São pessoas que vivem, por exemplo, então tem os moradores de kitnet, né? Tem os moradores individuais, e assim, isso não era comum antes. Você vai numa oca dos Guaranis e tinha 40 pessoas numa oca, né? Nas casas da Idade Média, você tinha casa para 10 pessoas, 15 pessoas, e se vê isso vai diminuindo com o tempo, né? O próximo o assunto, determinismo, fato social e ação social coletiva, você quer ficar, Marina? Oi, meu gato subiu aqui no teclado. Coisou tudo aqui. É, Você quer ficar com determinismo e fato social, e ação social coletiva? pode ser, posso ficar. Calma, determinismo do Weber. Isso. Não, determinismo um fato social, do Durkheim. Acho que eu tô um pouco confusa. Se você puder fazer essa parte, Bom, eu claro, faço o claro. Weber Ó, depois. vocês lembram que a Marina falou sobre o fato social? O fato social ele é externo, coercitivo, né? E não depende da gente, certo? Como ela falou do casamento. Num país machista, você tem uma cobrança muito grande em cima da mulher para que ela case e tenha filhos, certo? Então é um determinismo. Você é mulher, você tem um papel de gênero, você tem que casar. Antes dos 30, preferencialmente, tem que ter filho, né? Você é mulher e negra, você tem que sambar. Você é um homem negro, tem que ser pagodeiro, né? Você tem alguns determinismos sociais que vão determinar ou criar estereótipos, né? De realização pessoal para gênero, para raça, para tipos de trabalho, né? Sei lá, se é médico, você ganha bem. Se é engenheiro, você ganha bem. Você é um bom partido, por exemplo, né? Ah, fulano é engenheiro, ó partidão, hein? Sociólogo, não é bem assim. Professor,
Mas, enfim, Professor tá difícil. professor tá difícil. E professor brasileiro, é professor aonde? Aonde? Então, no determinismo tem a relação de que o fato social ele é maior do que nós. Então, sei lá, se o fulano fala para você, ô Sabrina, ó, o João lá, ele é professor. Se o João é professor, você pensa logo, ó, ganha mal, entendeu? Então você vai ter uma relação de determinação social através de características gerais, né? É mulher, tem 35 anos e vai chamar o quê? De senhora, que deve ser casada, né? É mulher, tem que ter pelo menos os dois, três filhos, não é assim? Tem uma relação determinista na sociedade que vai determinar quem nós somos a partir do gênero, da raça, da profissão, etc. Né? E aí, o outro item é a ação social coletiva do Weber. Você está à vontade ou você quer que eu fale? Posso falar, posso falar. Vai aí. Então, o Weber, diferente do Durkheim, né? Ele não acredita nessa imparcialidade. Ele não acredita que a sociedade sozinha, externamente, coercitivamente, geralmente, vai influenciar o indivíduo. Ele acredita que o indivíduo também tem um papel nessa sociedade sozinho. Então, ele é mais individualista, ele tem essa visão mais individualista. Ele acredita que os indivíduos moldam a sociedade de acordo com as suas ações sociais coletivas. O que são as ações sociais? Ela é toda ação que ganha um sentido na coletividade. É parecido, os exemplos são parecidos com o do fato social. Não é a mesma coisa, é diferente, mas os exemplos são os mesmos. Ou seja, um casamento também seria uma ação social, por exemplo. É uma ação que ela faz sentido na sociedade. Existem 4 tipos de ações sociais. Tem a ação social irracional afetiva, que é uma ação social movida por sentimentos. Ação social irracional tradicional, que são as ações movidas por costumes do cotidiano, né? Ou seja, coisas que a gente faz todo dia, escovar o dente, ninguém para pensar, nossa, porque eu escovo o dente? Todo mundo escova o dente, todo mundo toma banho, todo mundo põe roupa antes de sair de casa. Ação social racional com relação a fins, ou seja, são as ações que a gente faz através de escolhas racionais para encontrar os melhores caminhos ou as melhores formas de viver a nossa vida. Ou seja, todo mundo que está aqui porque está estudando, porque quer passar no Enem, porque quer passar no vestibular. Isso é uma ação social racional com relação a fins. Vocês estão aqui por um fim específico. E tem a ação social racional movida por valores, que são as ações ligadas a valores morais, religiosos, éticos, políticos, entre outros. É isso, o Weber ele também vai falar sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, em que ele vai tentar explicar como que o espírito do capitalismo ele surge a partir da ética protestante, devido a questões como organização, acumulação de riqueza e disciplina que já existia na ética protestante antes do capitalismo vir a ser, né? Então, a ética protestante tem muito essa coisa de trabalhar para conseguir chegar ao patamar de Deus, assim, para conseguir ascender à altura de Deus. E é sempre essa coisa de trabalhar, acumular riqueza, ter uma organização complexa, uma. Ai, qual que é a palavra? Marina, acho que a questão dessa questão da ética protestante é bem bacana, viu? Que pensa Então. só, pessoal, desculpa, Não, pode falar, que é isso. é uma relação construída, né, a partir da fé. Mas aí a fé acaba, os costumes continuam. O espírito do capitalismo para Weber, que é a ação social que vai construir o capitalismo, vai ser pautado, como a Marina está falando, né, numa relação onde primeiro veio a religião e fica o costume. Não necessariamente você precisa ser protestante para trabalhar e poupar, colocar dinheiro na poupança,
trabalhar em família para ser empreendedor, juntar um dinheiro, ser o patrão da sua própria vida, né? É isso. Eu acho que também ele também fala sobre a racionalização, que eu acho que tem a ver bastante com a individuação, que o Heitor falou agora há pouco, né? Então ele fala que existe uma burocratização muito grande nessa sociedade moderna que a gente está vivendo, que ele está vivendo lá na época que ele escreveu, né? É, Então, uma ascensão muito grande de regras. Tem regra para tudo. Tem regra para se relacionar. Tem regra para tudo. E isso gera uma burocratização e uma racionalização da vida muito grande. É, Ele também fala sobre a dominação. A dominação para Weber é um estado em que a vontade do dominador influencia os atos do dominado, como se eles tivessem adotados por si mesmos o conteúdo do mandato. Isso é muito parecido com Marx, né? A questão da ideologia para o Marx, não sei se vocês assistiram essa aula, espero que tenham assistido, porque fui eu que dei. É, Tem muito a ver essa coisa, o dominador ele domina e o dominado ele não percebe. Ele acha que ele está fazendo por si só. Ele acha que ele está tomando aquelas decisões, quando na verdade é uma decisão do dominador. De Weber, acho que é isso que eu separei. De ideologia, a gente teve 14 visualizações lá no YouTube, viu? Acabei de ver. Hum, Muito bom. É, então, olha, a gente fez alguns eixos, né? E que provavelmente podem cair na prova de vocês. Então, prestem atenção, tá bom? Não deixem de cuidar disso, desses assuntos. Mas a gente tem alguns outros assuntos. Você já falou de anomia, né? Mas a gente deixa bem específico. Falei. Anomia, tipos de ação social, né? Você já falou. Uhum, Ideologia e cultura. Faltam só esses 4 elementos, né? uhum. Então, anomia, como a Marina já falou, crise da economia gera questionamento moral. Por quê? Porque crise da economia vai gerar desemprego e as pessoas podem. E aumenta a criminalidade. E a ideia do capitalismo é que você compre tudo, né? Tudo é uma mercadoria. Então, se você roubar ou questionar a propriedade privada, então o sistema vai ruir. Então, quanto mais tiver anomia, ou por conta da crise econômica, mais o sistema vai ter instabilidade. A anomia também existe, como a Marina falou, é a relação entre capital e trabalho. O empresário e o trabalhador, eles têm uma relação distante, certo? Porque o empresário vai pagar o salário e o trabalhador ele produz, faz o salário, ele produz a riqueza. Só que aí com essa construção ideológica, né, do empreendedorismo, então essa diferença diminui. Então, você tem uma sociedade mais estável. E a divisão social do trabalho, quanto mais dividida a divisão do trabalho, menos as pessoas se entendem. Porque os conhecimentos são tão divergentes de um do outro que o conhecimento médio fica muito distante dos conhecimentos específicos, né? Outra coisa que a gente também falou, são os tipos de ação social. E a Marina falou muito bem a ideia do ação social tradicional, afetiva, racional, e acho que a gente esqueceu de falar uma, viu? Que é a legal, que não está no livro didático. Tem um tipo de ação Hum, social legal, que é quando as pessoas, quando o político, por exemplo, perdão, o político vai usar o político, padre, pastor, vai usar um tipo de ação social de influência nas pessoas carismática. Aí tem o tipo de influência nas pessoas que é afetivo tradicional, né? Você vai para a igreja, tem influência da igreja, porque a família toda vai lá, a tradição você vai lá porque é uma coisa tradicional. E tem a legal, que é a base da lei, e aí por isso a gente obedece algumas coisas. É uma ação social que vai modificar comportamentos. Então também cabe lembrar isso aí, viu, gente? A gente esqueceu, eu tinha esquecido de falar para você. Então, ó, são os tipos de poder para Weber. É o poder carismático, legal e tradicional. E aí, os dois últimos, ideologia e cultura. Você quer falar já sobre ideologia? Eu falo sobre cultura, Marina? Pode ser. Ideologia, então, como eu tinha dado
na aula de ideologia, né? Ela é diferente para cada pensador. O livro que eu passei para vocês lá no material da aula, ele separa entre Marx, Gramsci e Freire. Eu não vou falar de Marx, porque a gente realmente acha que não vai cair na prova do Enem esse ano, Marx. Então eu vou começar falando de Gramsci. O Gramsci ele acredita que a ideologia ela é uma visão de mundo. Ele é um sistema de valores culturais. E é importante a gente valorizar as culturas diversas, né, que existem na sociedade. Apesar de haver uma hegemonia. Sempre na ideologia tem isso, sempre tem a ideologia dominante. E sempre tem essa coisa de as classes dominadas, elas estarem inseridas em uma ideologia que não é delas. Mas para Gramsci, as classes dominadas, elas têm poder. Elas têm como ir contra essa hegemonia, elas têm como ir contra essa ideologia geral, né? Faz sentido o que é a hegemonia? É a ideologia das classes dominantes. Que as classes dominadas também estão inseridas e tomam como se fossem delas. Mas as classes dominadas para o Gramsci, elas são ativas, elas têm poder de ir contra essa hegemonia, né? Para Freire também é importante, acho que não vai cair Freire, né? Freire também é polêmico, não vai cair assuntos polêmicos no Enem. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas o Freire, ele acredita que a ideologia ela é passada de pessoa para pessoa por meio do processo educacional. Ou seja, resumindo, o que é ideologia? É uma visão de mundo. É um conjunto de morais e valores pelos quais a gente enxerga o mundo. E é isso, é muito importante a gente entender essa coisa da ideologia dominante. Então, eu lembro que eu dei o exemplo do funk. O funk, ele é uma expressão cultural muito importante, né? Ele é uma expressão cultural das classes dominadas, das classes mais pobres. E essa ideologia dominante faz com que o funk sofra preconceitos e sofra, tipo, as mais diversas formas de rebaixamento, assim, falar, isso daí não é cultura, isso daí não é música. Sendo que é sim. Mas por quê? Essa ideologia dominante não quer que a ideologia da classe dominada venha a ascender. Ela não quer que a ideologia da classe dominada venha a ser a dominante. Ela quer se manter no poder. Ela quer se manter sendo dominante. Então, sempre que surge uma expressão cultural da classe dominada, ela quer colocar essa expressão para baixo. Acho que é isso. Sobre a questão da ideologia, bem bacana mesmo. Você presta atenção no que a professora Marina falou, viu? Pode ser que caia esse sentido forte que é o dicionário de política da UNB fala que o que a definição que a Marina trouxe é o sentido forte, marxiano do termo, né? E tem um sentido fraco, tem um sentido forte e fraco. O fraco é quando a gente age de acordo com a construção doutrinária de alguém. Então, guardem isso, viu? A definição que a professora Mariana falou e a definição fraca, que é com você só agir de acordo com a doutrina de alguém. Tem diferenças, entendeu? Por exemplo, sentido fraco, né? Fulano leu o Olavo de Carvalho. Vamos lá. Aí é o último tema de revisão teórica, presta atenção. A revisão teórica de hoje acaba com cultura, né? A ideia de cultura, gente, é a ideia de cultivo da memória. A cultura é uma prática reiterada que a gente faz para rememorar um passado que vai nos trazer algum tipo de amálgama social. Eu vou traduzir isso em miúdos. Por exemplo, a genuflexão, para quem é católico. O trabalho para quem é de pai ou mãe de santo, para quem é de povo de santo, né? A oração, para quem é evangélico. São práticas repetidas, se faz de tempo em tempo, e que vão lembrar de onde a qual grupo social você pertence.
Isso também está relacionado à estética, ao cabelo que você usa, à roupa que você usa e assim por diante. Essa construção das práticas vai fazer a lembrança social do grupo que você pertence. Agora calma aí que tem outra definição também. A Europa, a partir das grandes navegações, criou uns mecanismos chamado etnografia, que antes quem fazia através dos diários de campos, etc., era uma coisa mais artesanal, através dos jesuítas, que faziam a descrição dos locais onde os invasores portugueses, espanhóis, franceses, etc., os europeus, né, das invasões europeias ao redor do mundo. Então, como é que se dava isso? O pessoal ia lá para um lugar e o jesuíta ia lá pesquisava como aquele lugar onde como as pessoas se organizavam. E aí se entendia que todo modo de organização social, diferente do modo de organização social europeu, era primitivo. E aí o primeiro tipo de cultura que vai ser determinado pela antropologia é a cultura evolucionista. Evolucionista, que vai construir uma ideia de etnocentrismo. Gravem isso, etnocentrismo. Etnocentrismo ou eurocentrismo, que é a Europa no centro do mundo, que é a ideia de que a melhor civilização é a europeia. Essa ideia foi uma ideia construída socialmente, né? E hoje em dia se dá por terra essa ideia de evolucionismo. O que a gente tem hoje no lugar? Como tipo de conhecimento cultural e antropológico, né? A multidiversidade. Se a gente tinha um determinismo social que dizia que a civilização tem que ser industrial para ser moderna, tem que ser parecida com a europeia, tem que ter instituições europeias para ser moderno, hoje a gente tem uma multidiversidade para construir um outro tipo de conhecimento cultural, por exemplo, daquele que as pessoas têm, as culturas diversas têm valores diversos. Então não tem uma escala de melhor ou pior para a cultura. Então, sei lá, a pessoa é de povo de santo, né? É de Umbanda, Candomblé, é uma religião tão válida quanto o cristianismo. Assim como o espiritismo kardecista é tão válido como a Umbanda e o Candomblé, é tão válido quanto o cristianismo, o islamismo mesmo, e assim por diante. Então, a gente tem a cultura como prática de memória, e também tem uma cultura como os rituais, os costumes empregados pela população de um determinado lugar. Então, a cultura vai depender de um povo e de um lugar e de um tempo. Povo, lugar e tempo vão construir práticas sociais repetidas, que vão determinar como é um povo. Por exemplo, se um ET viesse para o Brasil e fosse saber, e quisesse saber como o povo brasileiro se organiza, você vai ver assim, olha, é um povo meio estranho, né? Olha só, tem gente que vive com muito dinheiro e milhões vivem sem nada. Uma coisa muito estranha, né? Tem gente que vive na fila do osso, tem gente que trabalha muito e ganha tão pouco, e tem gente que não trabalha nada e ganha tanto, né? Uma coisa muito estranha. São costumes estranhos. E a gente chama essas pessoas que deixam os outros com fome de pessoas bem-sucedidas. É uma prática social brasileira. Olha só, se a gente fosse ET e olhasse para o Brasil, a gente olhasse assim, nossa, aquela pessoa branca, rica, aquele empresário, né? Homem heteronormativo, né? Tem um costume de casamento, normativo hétero, né? Com a ideia de família doriana, né? E tem uma composição cristã e que vai achar que todas as demais religiões, todas as demais famílias não prestam. Tudo é ruim. Só o que dele é que é bom. É tipo o menino birrado, né? Só que com poder. Aí o negócio fica tenso, né? Então, gente, de revisão teórica é mais ou menos isso. Vocês querem apontar aqui no chat ou abrir o microfone para falar algum conteúdo que vocês acham que possa cair, a gente não abordou? Porque esse conteúdo que a gente revisou até agora foi a reflexão da Marina e a minha sobre o que a gente imagina que possa ser importante para a prova de vocês. Mas vocês têm algum conteúdo que vocês acham que possa ser também importante que a gente não trouxe para vocês? João, Sabrina, Márcia, Fernanda. Falem aí, pessoal, não se sintam inibidos. É um de cada vez, senão a gente não dá conta, hein? Vai devagar, hein?
Vamos lá. Eu vou passar Então, uns exercícios. essa aqui é o exercício, é isso, Sabrina? Porque conteúdo da prova, a gente trouxe aqui a revisão do que a gente imagina que possa cair na prova, certo? E aí, a gente trouxe aquilo que a gente imagina vai cair na prova, só que a gente não tem certeza. De repente tem algum conteúdo que vocês acham que pode cair. Então, vocês escrevam no chat ou falem no microfone. E antes de botar as questões, é bom saber se tem algum conteúdo ainda que vocês acham que possa cair e que a gente não falou aqui hoje, mas que a gente falou ao redor do curso, né? Você quer falar alguma coisa, Sabrina, Márcia, Fernanda, João? Então tá bom, vamos para as questões então, né? Você vai já está com o slide ou sei lá o PDF para botar para fazer a parada aí, ou senão a gente pode pegar mesmo do Google Sala de Aula mesmo lá que já está lá. Se você já não tiver pronto, ótimo. Se não tiver, a gente pega de lá. Eu separei umas aqui, acho que umas 3 eu separei. Pronto, Que a gente são faz de as suas Durkheim e questões de para você Weber ficar mesmo. mais lá no Google Sala de Aula. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Hum. Foi? Foi. Tá todo mundo enxergando legal, gente? Mandem aí no chat. Tá mais ou menos. Tá muito pequeno? Qual que é a Tá questão? pequeno pra mim. Deixa eu ver. Vixe, peraí que agora eu fiz errado. Ah, confusa com tecnologia, né? Agora é melhor? Melhorou. Tá. Ih, flechei a resposta aqui, mas tudo bem. A gente vai ler. Ó. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas, sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Isso é um texto do Durkheim, né? O Suicídio, um livro importante dele, vixe Maria. Um livro muito importante dele. Oh, meu Deus, gente, desculpa, tá muito difícil. Um livro muito importante do Durkheim, né? Então vamos ler as alternativas. O texto expressa o esforço de Emile Durkheim em construir uma sociologia com base na A. Vinculação com a sua filosofia como saber unificado? Não, né? O próprio Heitor já falou que o Durkheim ele está tentando fugir da filosofia. Ele está tentando fazer com que a sociologia vire uma matéria por si só, um assunto por si só. B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Não, né, gente? Não é intuitivo. Não é nem um pouco intuitivo. Ele quer fazer uma análise racional das coisas. C. Formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Também não é subjetivo, é objetivo. Ele quer que seja o mais objetivo possível. D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. É essa, né, gente? Ele está querendo que a sociologia vire por si só um ramo da ciência e que seja científico. E que ele adera aos padrões de Adira. investigação típico das ciências naturais. Incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político também não tem nada de política em Durkheim. É isso, tem a resolução aqui que eu peguei do objetivo, né? Durkheim foi um sociólogo que desenvolveu sua obra sob forte influência do positivismo. Essa influência marcou sua preferência pelos métodos indutivos.
em geral utilizado pelas ciências naturais e pela descoberta de leis explicativas do funcionamento da sociedade. Então é isso. É basicamente isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de questão aqui. Essa é do Weber. Tem uma do Weber. Tá dando para enxergar? Tá, né? No protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção da primazia da ética sobre o mundo, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica, uma moral interna para os irmãos de crença e outra externa para os infiéis. Ah, é um ponto. E outra externa para os infiéis. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional, que exige dos virtuosos religiosos quase sempre uma fuga do mundo, como na prática monástica cristã medieval, para tornar-se efetivamente uma lei prática e cotidiana dentro do mundo. Então, retomando o pensamento de Max Weber, o texto apresenta a tensão entre positividade ético-religiosa e esferas mudanas de ação. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como: A. Vinculada ao abandono da felicidade terrena? Não, né? Nada a ver. B. Contrária aos princípios econômicos liberais? Não, ela é super a favor dos princípios econômicos liberais. Então, essa daqui tá super errada. C. Promovedora da dimensão política da vida cotidiana? Também não. É a dimensão econômica religiosa. D. Estimuladora da igualdade social como direito divino? Não, né, gente? A ética protestante ela é super desigual. Ela é super. Ai, tô esquecendo as palavras, gente. Ela é super. Super você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para conseguir o que você tem. Quem não se esforça não consegue nada. Qual que é a palavra, Meritocracia, Heitor? né? Meritocracia. Nossa, obrigada. Ela é super meritocrática. Então, não tem igualdade social. E adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Sim, né, gente? É isso, exatamente isso que ele diz, né? Que a ética protestante ela tem super a ver com o desenvolvimento do capitalismo por conta da sua organização e por conta da sua ética em relação ao trabalho. Tudo bem até aqui? E tem a minha última questão que eu separei aqui, que também é sobre Weber. Então, a crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Ou seja, tem muito a ver com o processo de racionalização e de desencantamento do Weber, né? Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia ou A. Progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Não, né, gente? Não tem nada a ver com industrialismo isso. Não tem nada a ver com progresso civilizatório. Opa. B. Extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. Não houve uma extinção, né, do pensamento mítico. O pensamento mítico ele ainda existe. Só que é diferente. Ele não influencia mais tanto na vida pessoal das pessoas. Na vida cotidiana das pessoas, desculpa. C. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. Não existe uma emancipação. Não existe uma emancipação da sociedade, não existe uma emancipação do trabalho. O indivíduo ele continua inserido ali. D. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. É isso, né? Para o clássico da sociologia Max Weber, uma das características do advento histórico do capitalismo era o desencantamento e a racionalização. Isso significava a superação gradual das concepções míticas e misteriosas acerca do mundo, as quais marcaram o período medieval. Nesse sentido, a religião protestante desempenhou um papel fundamental no estabelecimento de uma cultura racional sobre a qual se desenvolveu o capitalismo. É isso.
Acho que esse é o último exercício que eu tinha separado aqui. Peguei os Enems de Durkheim e Weber. Eu vou pegar, então, as questões lá da plataforma, tá bom? Beleza. Vocês estão conseguindo ver? Alô? Vocês estão vendo? Oi, estamos vendo. Eu tô vendo, pelo Então menos. eu vou colocar nas Tá bem questões lá, pequeno. no final do capítulo, peraí. Tá bem Ah, pequeno. eu vou aumentar, peraí, ó. Tá melhor assim? Sim, assim melhorou. Eu Sim, vou colocar no melhorou. finalzinho das questões lá. Aqui, ó, as questões. Aí tem questão do Enem aqui, ó, as anteriores, tá vendo? Cadê? Cadê? Aqui, ó, Enem. Enem 2011, Enem 2014. Tá vocês conseguindo ler? Vamos ler esse textinho. Um volume imenso, esse aqui é do Giddens. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de TV. A maioria desses estudos diz respeito às crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesados são o impacto da TV no âmbito do crime e da violência e natureza das notícias exibidas na TV. Todo mundo conseguiu ler aí? Sim. Então vamos lá para a questão. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da TV na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Codificam as informações, né? Adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação social, interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica, observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito, aprendem modelos de sociedade pautados na observância das leis. Qual é a alternativa, pessoal? Letra C, né? Interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. Bom, aqui a gente está falando da TV, mas isso pode ser em relação às redes sociais, com a tal do com hedonismo das redes sociais, a ideia do prazer, de você sempre postar fotos bonitas, sempre estar em ambientes alegres, sendo que a vida não é toda alegre, né? Então, se a gente, assim, em 2011, a questão falava sobre a TV, a gente pode falar sobre as redes sociais hoje, pode cair na prova de vocês sobre rede social, falando sobre a importância, né, da análise sobre as redes sociais. Na verdade, rede social, pessoal, é a construção que a gente faz com as pessoas, né? As redes virtuais e os sites de interação, como Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, não são redes sociais. Redes sociais é aquilo que você faz com sua mãe, com seus amigos, com a namorada, né? Essas que a gente conhece são sites de interação virtual que vão diminuindo as nossas capacidades de interagir com as pessoas na realidade, na prática. Vocês entenderam? Se de um lado a gente tem a TV, antigamente, hoje a gente tem as redes virtuais de interação.
provoca um hedonismo, ou seja, a busca incessante por mostrar que está feliz. E no cotidiano, uma dificuldade para que as pessoas consigam interagir umas com as outras. Entenderam por quê? Por que acontece isso? Porque na rede social você tira um amigo como pé de pizza, né? Você vai lá e bloqueia a pessoa no WhatsApp, você cancela a amizade no Facebook, no Twitter, e assim vai, não é? Na rede social de verdade, você não tem como fazer isso, você vai ter que trabalhar todo dia com a pessoa, você vai ter habilidades para conversar. Então é diferente, gente, tá bom? Então, se a TV, olha aqui a questão, se a TV vai fazer com que as crianças adotem padrões de comportamento de forma crítica, como está aqui na letra C, as redes sociais vão fazer com que a gente adote um padrão de comportamento sempre feliz e com mais dificuldade de interação social. Gravem essas partes, viu? Vamos lá. Agora, outra questãozinha. Essa aqui é do Enem mesmo, de 2014. Panayotis Avos quebrou o último tabu da clonagem humana. Transferiu embriões para o útero de mulheres que o gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países, aparentemente. O médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Não posso ser eu o médico que irá criá-la, mas vai acontecer. Declarou os avós. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo, sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. Pergunta: a clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a refletir as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem, legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais do planeta, relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores do certo e errado, do bem e do mal, legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução humana e animal, fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para uso em seres humanos. Quando a gente fala a questão, pergunta, pessoal, sempre, no Enem, vocês têm que sempre focar no comando da questão. Qual é o comando da questão? A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética. Biovida, ética, moral, regras morais, ética, né, bioética, sobre a vida, que, entre outras coisas, dedica o que a bioética vai refletir sobre o quê? Sobre os valores éticos dos seres humanos. Letra A. Entendeu? Aí você tem que dividir a palavrinha. Biovida, ética, conjunto de regras morais. De quem? Do ser humano. Beleza? Agora, se a gente não vai falar de clonagem nesse Enem, a gente pode falar sobre o quê? Sobre as vacinas. A gente tem, o ser humano, a sociedade tem que ter liberdade sobre a vacina, ou tem que ter liberdade para se vacinar ou não vacinar, ou todo mundo tem que se vacinar obrigatoriamente? É uma questão ética, né? Todo mundo tem que vacinar de forma obrigatória, porque se você não vacinar, você pode contaminar o seu amigo, seu vizinho, seu filho, sua filha, sua mãe, sua avó, né? Então todo mundo tem que vacinar. É uma questão ética. Então, se em 2014 o Enem falava sobre a clonagem, hoje é a questão da liberdade de se vacinar ou não. Pode ser uma questão sobre isso, gente. Entendeu? Vamos ver se tem mais questão. Aqui, sobre esse assunto, acho que só essa questão. Vamos ver se tem mais aqui de outro assunto. Peraí. Pessoal, eu botei 2 questões, a Marina botou 2. Alguma dúvida por enquanto sobre o que a gente está conversando? Eu vou tentar botar outras questões, mas por enquanto tá tudo certo? A nossa aula vai até que horas, Marina? Vai até as 9. Acabou, então. Até as 9? Então tem 50 minutos, tem bastante tempo ainda. Tem alguma dúvida mesmo? Letra A, a Sabrina tinha acertado, né, a questão, né, da primeira questão, né? Parabéns. A segunda letra A, a primeira letra C. Parabéns, viu? Vamos colocar mais questões aqui. Vamos lá. Filosofia, sociologia. Esse trabalho não vai cair. A gente acha que estratificação acho que vai cair, Marina?
Globalização, você acha que vai Tava cair? falando mutada. Globalização é uma boa. Acho que Global, globalização é tem uma boa. estratificar, ó, o que tem aqui, ó? Aula 12, ideologia, 11, cultura, instituições. Cultura a gente não falou nada, não tem questão, né? Vou colocar a questão sobre de cultura. Vamos. Vamos ver se eu aqui, achei questões de cultura. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Vocês estão conseguindo ler aqui? Eu não consigo ver o chat, então vocês têm que me falar. Sim, eu tô conseguindo ler. Então tá bom, vamos lá. Em nenhuma outra época o corpo magro, vamos lá, peraí, Enem tá certinho. O corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias, se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde. O corpo é estigmatizado pelo desvio, coitado de mim, né? O desvio pelo excesso. Ô, Jesus, estou ferrado, né? Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Opa, temos chance. Frequentemente os gordos adoecem, não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. É, mas estou sendo oprimido, gente. Esse negócio de corpo magrinho não dá certo. Vamos lá. No texto, lembrem sempre, gente, na prova de vocês, de ler o comando da questão. Entendeu? Acho que na hora de você fazer a questão, vá direto para o comando da questão. Depois você lê o texto introdutório. Leia sempre o comando da questão, tá bom? Faz de conta que é o mandamento da Bíblia lá. 11º mandamento. Leia, tu lerás o comando da questão do Enem. Vamos lá. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Qual é a crítica? Antes da gente ler as alternativas. A crítica é sobre o quê? Hã? Sobre o gordinho. A gente não gosta do corpo gordinho. A mídia quer corpo magrinho. Né? Vamos lá agora. Difusão de estéticas antigas? Não, né, gente? Exaltação de crendices populares? Absurdo. Por propagação de conclusões científicas? A Rede Globo vai falar de coisa científica? Reiteração de discursos hegemônicos? Ou contestação dos estereótipos consolidados? Ó, no texto, olha o comando da questão. No texto, o tratamento predominante na mídia, ou seja, a mídia fala o quê? Sobre a relação entre saúde e corpo, recebe a seguinte crítica. Vamos lá, gente. Qual é a alternativa? Dessa vez eu vou esperar vocês falar. Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá, valendo o ponto no Enem para vocês entrarem no curso dos sonhos de vocês. A Sabrina falou letra D. Quem dá mais, quem dá menos? Fernanda, João, Márcia. Quem dá mais, quem dá menos? Ih, o pessoal tá tímido agora, hein? Vamos lá. Ó, João, letra D. E a Fernanda, letra D. Vamos lá. O texto está falando em reiterar, ou seja, repetir o discurso hegemônico de que magrinho que é bonito. O texto faz isso? Letra D, reitera, repete que o discurso hegemônico do magrinho é bonito, é legal. O texto faz isso, gente. A gente tem que. As palavrinhas são difíceis, a gente tem que traduzir as palavrinhas, reiterar e repetir. O texto repete o discurso hegemônico de que magrinho é bonito? Ó, reiteração dos discursos hegemônicos, é repetir o discurso predominante, né? De que o magrinho é saudável, é bonitinho, entendeu? O que vocês acham? Você acha que eu tenho, segundo o texto, eu tenho a vez? Os gordinhos têm vez, segundo o texto? Gente, resposta aí, vamos lá.
Vou ler de novo. A alternativa letra D que todo mundo colocou aí fala em reiterar dos discursos hegemônicos. O texto fala em repetir os discursos predominantes de que o magrinho aqui tem vez? Não. O texto fala é uma crítica ao discurso hegemônico. Então, letra E, contesta os estereótipos consolidados. Qual é o estereótipo consolidado? De que só o magrinho vale aí, ó. Não, então eu tenho chance aí, ó, letra E. Entendeu? Fechou? Na minha família, parte de pai, todo mundo gordinho. E pessoa saudável. Entendeu? Esse negócio de todo mundo magrinho aí e que é saudável, isso é mentira. Isso é o quê? Isso é assédio, como é que é opressão. Viu, gente? Letra E. Presta atenção nas questões, né, gente? Então, a letra E, vou até clicar aqui, ó. Letra E, ó. Vou ver se acertei. Ah, tem que fazer o login, depois eu faço. Vamos lá. Próxima questão. A criação do SUS, Sistema Único de Saúde, com uma política para todos. Ó, isso pode cair, ó. Vacinação, viu, gente? Pode cair, hein? Isso pode cair, gente. Vamos lá. A criação do SUS como uma política para todos constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX ainda, fruto da Constituição de 88, da Constituição Cidadã, né? O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, como prevê a Constituição Federal de 1988. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são, olha, vamos ler o comando da questão. Duas características dessa política do SUS. Ó, vou colocar o texto aqui, as alternativas. Olha aqui, vou até grifar, né? Único quer dizer que significa que é para? Se é único é para um só? Se é único é para um só ou para todo mundo? Sistema único de saúde. Se eu for lá, eu consigo atendimento? Quer dizer, se tiver médico, vamos supor que tem, né? Vai ter atendimento. Então eu posso ser atendido no SUS? Sim ou não, gente? Vamos lá, gente. Vocês estão desanimados aí. Ah, e a Sabrina tá viva. Então significa que o único quer dizer que é para todos. Se é para todos, é igual para todo mundo, né? Certo? Beleza. Então, letra A. Paternalismo e filantropia. É isso aí, letra A? Filantropia? Desculpa, filantropia? Não, É filantropia? Letra A? eu acho que não. Essa letra B é meritocracia? Só vai o SUS quem tem mérito. Ah, eu corri 10 quilômetros hoje, então eu posso ser atendido pelo médico. Comi só cenoura no almoço? Também não, né? Individualismo. Vou lá porque eu vivo sozinho. Moro na kitnet, então eu posso ir lá ser atendido pelo médico. Posso? Hã? É assim que é atendido no SUS? Individualismo? Já que eu sou sozinho, eu me viro. Então, eu vou ser atendido no SUS. Já que eu me viro sozinho. Porque a Sabrina pegou, hein? Por que é letra C, Sabrina? Fala aí. Explica para nós. Porque eu associei, né? Igualitarismo. Igualdade, Isso. né? Você não precisava saber sobre liberalismo, paternalismo, nacionalismo, revolucionário. Não precisava. Você precisa pegar uma palavrinha só. Você tem que pegar o comando. Você vai fazer responder questão de concurso. É assim. Você pega o que está pedindo. Característica da concepção política da política pública. Política pública é o SUS, né? E aí, o que o SUS é? É filantrópico? Não é, porque não é privado. Não é filantropia. Não vai por mérito. Não vai por individualismo, não vai por coparticipação. Você não é empresa para você fazer coparticipação, né? Então é o quê? Igualitarismo, único para todo mundo. Tem que pegar as palavrinhas-chave, entendeu? Você pega as palavrinhas-chave e responde aquilo que está pedindo. Não adianta chegar alguém e falar para você assim, eu quero um pastel, aí você entrega uma empada. Não vai dar certo, né?
O gordo falando aqui, né? Só pensa em comida. Aí não adianta lá, você vai responder o Enem, e aí a questão pede um pastel. Aí você vai lá e responde empada. Você tem que pegar a palavrinha-chave. O que está pedindo? Aí vai lá e responde. É dica do gordo. Vai lá. Próxima questão. Você lê para mim? Eu já estou cansado, Marina. Ai, meu Deus, consegui. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirige a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, e lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de A. Anulação da diferença. B. Cristalização da biografia. C. Incorporação da alteridade. D. Supressão da comunicação. E. Verificação da proveniência. Ó, eu tô achando, mas eu não vou falar. Mas eu tô achando uma aqui. Quando a gente fala de hospitalidade, pessoal, a gente fala de anulação da diferença. Você tem que pegar as palavrinhas-chave. Lembra do pastel e da empada. O que ele está pedindo assim? Associado ao texto. O conceito de hostilidade impõe a necessidade de quê? Quando você vai receber uma visita na sua casa, você vai anular a sua diferença em relação ao do colega, da pessoa que você vai receber? Você vai o quê? Cristalizar a biografia. Entendeu, gente? Ó, vocês vão conseguir bem na questão, no Enem. Tem Você tem umas que ter coisas que calma. não tem nada a ver, né? Ué, tem nada a ver. Vamos lá, Sabrina. A Sabrina sempre mata pau aí, ó. João Vitor, Márcia, Fernanda. Verificação de proveniência. Oh, Jesus. Supressão da comunicação. C. Aí, Fernanda. Ó, tamo junto. Ó, incorporação da alteridade. Alteridade é você como se você se colocar no lugar do outro. Então é hospitalidade. Você vai receber alguém na sua casa, você pensa assim, puxa, eu gosto de tardezinha, né? Então, poxa, de tardezinha eu gosto de tomar um café. Então, de repente, a Marina vai querer um cafezinho, né? Eu vou lá em São Paulo, na casa da Marina, a Marina fala assim, toma um cafezinho aqui, ó, né? É assim. Tudo bem, Sabrina, você vai ter uma questão de descanso, já respondeu todas até agora, essa a gente perdoa. Mas grande ideia, Sabrina, Fernanda, João e Márcia, né? É você tirar o que é absurdo e você conectar a palavrinha-chave com aquilo que você precisa. Hospitalidade tem a ver com anulação de diferença, absurdo, né? Verificação de proveniência, outro absurdo, né? Suprimir comunicação, letra D, absurdo. Cristalização de biografia, Jesus amado, né? Só podia ser o quê? A alteridade, que é você se colocar no lugar do outro. Entendeu? É sempre assim. O pessoal vai pedir um pastel, você tem que mandar o pastel. Não pode mandar a empada. Você tem que fazer a associação entre uma coisa e outra. Próxima questão. Essa aqui, ó, é menorzinha. Eu falei para você ler e eu acabei respondendo. Desculpa, Marina. O super Não, mas machismo. imagina. Que isso? Quer um conselho? Vá conhecer alguma coisa da terra e deixe os homens em paz. Os homens mudam, a terra é inalterável. Vá por aí dentro, embrenhe-se pelo interior e observe alguma coisa de proveitoso. Aqui na capital só encontrará casas mais altas, ruas mais cheias e coisas parecidas ao que de igual existe em todas as cidades modernas. Mas ao contato com a terra você sentirá o que não pode sentir nas avenidas asfaltadas. O texto literário evidencia uma percepção dual sobre a cidade e o campo, fundamentada na ideia de
progresso científico, evolução da sociedade, valorização da natureza, racionalidade econômica, democratização do espaço. Olha, eu acho que no texto ele está fazendo uma valorização da natureza. O texto literário evidencia uma percepção dual. O que é uma percepção dual? Ele faz uma comparação, né, dos dois. Ele compara a cidade com o campo, fala que a terra é muito melhor, que o campo é muito melhor, que a cidade é tudo igual, que a cidade só tem casas altas e ruas cheias e tudo que é igual em todas as cidades. Mas o campo, você sentirá o que você não pode sentir na cidade. Ou seja, é uma valorização da natureza. Né? É isso? É isso aí, gente. Então, tá certo. Valorização da natureza. Não pode ser racionalidade econômica. Uhum. Democratização do espaço também não pode ser. Progresso científico, pior ainda. Evolução da sociedade. Ele está criticando a cidade, velho. Né? Vamos lá. Você vê, gente, que a gente pensando rapidinho aqui, a gente resolve todas as questões tranquilo. Então. Dá pra fazer. O Enem não é muito complicado. É bem de interpretação, né? Enem, gente, é mais interpretação, gente. Se for Uhum. PAS da UNB, FUVEST, Unicamp, aí Aí é difícil. mais raciocínio. Aí Mas você o tem Enem é que, mais interpretação. aí vocês têm que pegar, gente, conselho nosso aí, Marine nosso aí. É aquele negócio que eu sempre tô falando. Lê a questão com carinho, que você vai achar a resposta. Uhum. Fica óbvio. Se você pensa com mais tranquilidade, a resposta fica óbvia. Não poderia ser o cara falando tanto bem da natureza, o cara falar de igualdade, de Desenvolvimento econômico. desenvolvimento econômico, por exemplo. Entendeu? Vocês têm que focar na leitura, no comando da questão. Uhum. Beleza? Fica para mim ou para ti isso aí? Posso fazer. Ó, o rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis pressões de histórias de família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma instituição. Gente, tem tudo a ver com o que a gente explicou agora há pouco, né? Tudo a ver. Foi exatamente o exemplo que eu dei. O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica ou a consolidação da igualdade sexual, ordenamento das relações sociais, conservação dos direitos naturais, superação das tradições culturais, questionamento dos valores cristãos. E aí, gente? O que vocês acham? D. Superação das tradições culturais? Vocês acham que o casamento... Quem falou? Então, Sabrina, o casamento, ele promove uma superação das tradições culturais? Ou ele é a tradição cultural? Ou ele afirma a tradição cultural? O que você acha? Então não pode ser a D, né? Porque ele não supera. B. Isso. O ordenamento das relações sociais. O casamento, ele é basicamente uma relação social que ela precisa ter em todas as pessoas. Todas as pessoas acreditam, a sociedade acredita que todas as pessoas precisam ter o casamento. Então, o casamento, pelo menos nesse texto aqui, como ele é tratado, ele é um ordenamento das relações sociais. Fez sentido, gente? Fez sentido, Sabrina? Sei. Próximo aqui. Vamos lá. E venham, então, vamos fazer do jeito que eu estava falando para vocês. Então, eu vou ler primeiro o comando da questão. Que princípio marcante o futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacado no texto? Século XX, as primeiras 3 décadas é o quê? 1910, 1920 e 1930, né?
As primeiras 3 décadas. É aí que vamos voltar para o texto. E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Venham, não vamos, ateiem fogo as estantes das bibliotecas, desviem o curso dos canais para inundar os museus, empunhem as picaretas, os machados, os martelos, e deitem abaixo sem piedade as cidades veneradas. Aí vamos ler de novo o comando. Qual é o princípio, então, marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX? Está destacado no texto. Letra A, a tradição é uma força incontornável. Letra B, a arte é a expressão da memória coletiva. A modernidade é a superação decisiva da história. A realidade cultural é determinada economicamente. A memória é um elemento crucial da identidade cultural. Tantararam. Gente, qual é a resposta certa? Letra A, B, C, D ou E? Acho que a Sabrina falou alguma coisa, mas eu não escutei. Ah, sim. Isso, Sabrina. Letra C. Por quê? É a superação da história. Quando você fala em botar a cidade no museu, né, queimar tudo, botar tudo botar fogo nas bibliotecas, como é que é? Atear fogo nas estantes das bibliotecas, ou seja, quando você ateia fogo nas bibliotecas, além de ser uma coisa meio nazista, né, meio Sérgio Camargo da Fundação Palmares, né, além de ser uma coisa meio nazista, é uma coisa assim, você está queimando a memória, o passado, as tradições, entendeu? Desvia o curso dos canais. O canal é que contém a água. E a água parada tem história. Então, se você abre o canal, desvia o curso do canal, significa que aquele passado vai escoar e vai embora. Entendeu? Inundar os museus, ou seja, acabar com a memória. É exatamente isso. Então, ó, a modernidade é a superação decisiva da história. Né? Vocês estão cansadas já ou a gente vai para frente? Mais questões? Como é que vocês estão? João, meninas, E aí, gente? faz mais questões, tá bom assim? Tá bom para Fernando. E para Sabrina, para o Vitor e para Márcia. Mais Mais duas, então? duas? Fechou. Mais duas, então. Então tá bom, vamos lá. É, Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários. Olha que maravilha, gente. Nossa, até passei mal aqui. Que tampouco desenvolveram a fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Pergunta. Presta atenção no comando da questão. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um legado social, um patrimônio político, produto da moralidade, conquista da humanidade ou ilusão da contemporaneidade? A ilusão é conquista? É produto da moralidade? Eu vou fazer uma interpretação, vamos ver se dá certo. É um legado. Então a gente ganhou da sociedade o direito de ser livre. Então todos nós somos livres. Todo mundo é livre. Todo mundo vai deixar de trabalhar hoje e ninguém precisa ganhar dinheiro. Olha que maravilha. Isso existe? Essa liberdade existe?
Não existe, né, Não. pessoal? Patrimônio público, a liberdade é patrimônio público. O Estado vai lá e tombou a liberdade. Né? O Bolsonaro, o nosso grande presidente, ele tombou a liberdade, virou patrimônio. Agora a gente vai pegar um pedacinho de liberdade lá no IFAM. É assim? Tá Eu vendo? acho que é. Não é não. A gente não pega, a gente não é patrimônio, a gente pega na mão, né? Tem patrimônio imaterial, mas não é o caso aí, né? É produto da moralidade, quer dizer que a pessoa é melhorzinha porque tem liberdade. Ó, aquele fulano ali, acho que ele tem liberdade, hein? Ó, bacana aquele cara ali, hein? Acho que ele tem liberdade. É isso? Tem não, gente. É uma conquista da humanidade, a liberdade. Aí a gente lembra do texto lá, fala assim, olha, em todos os setores com a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Então, significa que ele não está achando muito legal essa coisa. Ele está dizendo que a liberdade de escolha da ideologia. Quer dizer que isso não é uma coisa que ele acha assim, né, tão bacana, né? Ele está dizendo que é uma coerção econômica, que a liberdade da ideologia é fruto da coerção, que você é obrigado a escolher alguma coisa, né? Então, se você é obrigado a escolher alguma coisa, quer dizer que a liberdade é uma ilusão, é um mito, é uma ilusão, uma mentira. Entendeu? Mito é mentira, lenda. Entendeu? Isso é um mito, mentira, entendeu? Sacou? Você falou assim, é um mito da contemporaneidade, é uma mentira da contemporaneidade. Mentira, qual que é a mentira da atualidade? Qual que é o grande mito da atualidade? A grande mentira, né? A ideia de liberdade. Nós não somos livres. Nós somos condenados a certas atividades. Então, se a gente nasce em algum lugar, a gente é de alguma família, a gente está condenado a seguir certos padrões sociais, né? E tem outro mito da sociedade hoje, uma grande mentira contemporânea, mas é uma pessoa que eu não vou falar agora. Mais uma questão para poder terminar e a gente vai embora. Letra E, Sabrina, é ilusão da contemporaneidade, ilusão, mito, mentira, lenda. Última questão, para acabar. A eleição, você quer terminar, Marina? Eu acho que tem um outro texto ali, não tem? Tem aqui Ou... embaixo. Peraí, não, tem texto 2, obrigado. Ah, tá, o texto 1 é uma imagem. Tem a imagem de um cara fazendo violão à mão, Uhum, artesanal. E tem o texto 2 aqui. uhum. Texto 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto chama atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como artefatos sagrados, heranças materiais, objetos arqueológicos, peças comercializáveis ou conhecimentos tradicionais. E aí, gente? É um Eu violão vou ali, botar ó. na Tem imagem para legenda? vocês verem, ó. Aham. Tá vendo um velhinho fazendo? Olha, você vê que a mão é de uma pessoa mais velha, né? Uhum. Certo? E ele faz de forma artesanal o violão, a viola. E olha a fonte é do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Brasileiro. Então esse é um conhecimento que sagrado, material, arqueológico, comercializável ou tradicional? Tradicional, né, gente? É uma É pessoa a que tem. de... Opa, desculpa, Sabrina, pode falar. Ah, não, 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 não. Continua. É uma pessoa que ela tem um conhecimento de produzir um bem de uma maneira não industrial, né? Porque a nossa produção de bens hoje em dia é de uma maneira de uma maneira industrializada, de uma maneira em massa, né? Não se tem mais hoje em dia essa coisa de produzir artefatos à mão, de produzir bens, né? Desculpa, de produzir bens à mão.
Então, o texto chama atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como. Eu acho que ou heranças materiais ou conhecimentos tradicionais. Estou um pouco na dúvida, Heitor. É tradicional, É, né? porque aquilo não é herança, ele está fazendo. É, sim. Entendeu? É um conhecimento tradicional, porque é tradicional porque se repete. E se ele está fazendo, é um conhecimento. Sim, Não é um total. artefato sagrado, porque não é o arqueológico que está fazendo. Aí já mata duas alternativas, letra A e letra C. C. Herança não é porque aquilo já está fazendo, então já mata a Uhum, letra B. E não é comercializável porque ele está fazendo aquilo ali, de repente, para um consumo tradicional. Né? E uhum, aquilo é do IFAM, você já pega aquilo, ó. Você já pega ali, ó, do IFAM. Então já é um conhecimento tradicional, ponto. Você pegou a fontezinha lá da imagem IFAM, pô, é tradicional. É muito Né? importante, né, ler as fontes das imagens e dos textos, porque pode ter alguma informação importante ali. Pode ter alguma informação que te ajude a responder a questão, como nessa questão agora. Gente, mais alguma questão? Tem mais questões para fazer aqui, mas vocês querem descansar ou vocês querem fazer a questão aí? A gente faz até, a gente tem mais 19 minutos aí, 18 minutos para poder fazer mais questão. Caso queiram. Se não quiser, a gente para por aqui. E E aí, aí? gente, se tiver alguma dúvida também, algum conteúdo que não ficou claro, sintam-se à vontade para falar. Aproveitem essa chance, pelo amor de Deus, que tá chegando. Arregaça no Enem, pessoal. É. Vocês estão vivos? Oi? Oi? Bora para mais Nossa, 10. a Sabrina tá assim, ó, tá bem. Vamos lá, João e Fernanda, vocês querem também? Vocês estão aí, gente? João, Fernanda. Então, ó, vamos colocar mais duas questões. Aí, se o pessoal aguentar, a gente vai mais alguma. Pode ser assim? Fechou. Vamos lá. Vamos, quer mudar de temática, Marina? O que você acha? Então, eu tô com umas questões aqui abertinhas. Vamos Ah, ver tem lá elas? no Google Sala de Aula, eu botei lá toda matéria que a gente fazia, eu procurava nesse site de estratégia concursos, que concursos, e pegava questões do Enem e Uhum. botava lá. Então Sim, vamos alternar, né? sim. Ó, Estado, poder e governo, movimentos sociais, estratificação, trabalho. Qual questões vocês querem? Gênero, direitos humanos, acho que é legal, né? Globalização. E globalização, acho que seria interessante. Globalização, então vamos ver. Questões do Enem, globalização. Tararam, tararam. Vocês viram aqui? Estão Tá vendo? pequenininho, Heitor. Ixi, Tá muito pequeno. não tem como aumentar. Aperta Ctrl mais. Ah, peraí, consegui. Boa. Consegui. Tá bom assim? Boa. Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Bom, ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações no modo de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. O paradoxo, olha o comando da questão, gente. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado como? Pelo. Olha só, paradoxo entre o quê, gente? Ó, vamos voltar lá. Entre as novas tecnologias, que transformam os meios de produção, os modos de produção, libera o homem, o ser humano, do trabalho mecânico repetitivo, certo? Suponhamos que eu trabalho numa fábrica, tem que apertar parafuso. Com a nova tecnologia, eu não preciso mais apertar parafuso. Aperto um botão, que é muito mais prático, certo? Sei lá, eu fico no programa de computador fazendo a máquina, não sei, entendeu?
Vamos lá. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho demonstrado no texto pode ser exemplificado pela utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção? Nada a ver. Transferência de fábrica? Pô, nada a ver. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequar ao mercado de trabalho? Nada a ver. Fenômeno de desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo? Conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional? Gente, essa tá mamão com açúcar. Quando tem nova tecnologia, a máquina vai fazer o trabalho do ser humano. Vamos sempre substituir homem por ser humano, né? Porque a mulher também trabalha e trabalha bastante, né? Mais do que o homem, né? Essas questões aí tem que melhorar, viu? Palhaçada. Mas enfim, vamos lá. Rede social não tem nada a ver com tecnologia. Com tecnologia no sentido de produção, né? De alterar os meios de produção para o trabalho. Transferência de fábrica, nada a ver com o assunto. Necessidade de trabalhadores flexíveis, também não tem uma relação direta com o que estava falando. E a letra E, conflito entre trabalhadores e empresários para a exigência de qualificação profissional, existe uma relação, mas é secundária. Só pode ser, gente, a letra D, certo? Concordam? Porque se tem mais gente trabalhando, quer dizer, mais gente querendo trabalho, é porque a tecnologia vai assumir os postos de trabalho. Eu vou até clicar aqui para ver se, ó, letra D, ó, responder. Acertar aqui, ó, parabéns, você acertou, olha, acertamos. Mais uma questão. Marina, vai lá. Nossa, eu tô com fome já. Com tanta espionagem à solta, governantes sofrem para ter um smartphone, acessível aos cidadãos comuns, mas problemático para líderes políticos. O aparelho é também um potencial rastreador preciso, capaz de localizar o chefe de Estado no mapa e gravar as conversas mesmo sem estar fazendo uma chamada. A situação retratada problematiza o uso dessa tecnologia em relação ou a valorização das redes virtuais, aumento da prática consumista, crescimento da economia global, expansão dos espaços monitorados ou ampliação dos meios comunicacionais. E aí, gente, o que vocês acham? Alguém? Tô pensando. Uhum. Ó, a palavra-chave do texto é espionagem. O que Uhum. espionagem tem a ver com alguma alternativa aí? Isso, Fernanda. Monitoração, monitoramento, espionagem. Ó, tá vendo? Você tem que associar as palavrinhas-chave. Parabéns aí, Fernanda, viu? Gente, vamos descansar já, tá bom? Vocês querem mais alguma questão? Mais 10, Sabrina? Mais 10, Sabrina, vamos lá. Aqui, ó. Ah, acertamos, olha. Tem mais um aqui, vamos lá. Sabrina, cansou? Descansar? Gente, olha, no Google Sala de Aula de vocês, eu sempre postei questões de concurso e do Enem. Como vocês estão vendo aí, eu acabei de tirar da própria plataforma de vocês. Toda a aula que a gente deu, tanto a aula com a Marina, a aula com o Natanael, minhas aulas sozinho, eu sempre botei questões de concurso. Eu não sei se vocês fizeram ou não fizeram, mas tá lá. Então, gente, sabadão aí, ó, para que dormir? Né? Parabéns, Sabrina. Eu fico feliz que você fez. Então, ó, façam as questões. Eu sempre botei as questões lá. Qualquer dúvida, tem o WhatsApp da Marina, o meu WhatsApp. A gente responde com muito carinho, com muito amor. Mas vocês têm que fazer esse esforço de fazer as questões, tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa, podem me chamar. Meu WhatsApp tá lá no Google Classroom também. Sintam-se à vontade para me chamar. A gente ajuda vocês com todo prazer. Bom, ó, um abraço para vocês. Eu vou parar a gravação agora, tá bom?